Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma trilha nossa de geotecnia. Meu nome é Márcio Leão, sou professor aqui da Academia da Mineração. Hoje vamos falar sobre investigações geotécnicas. Nós sabemos aí a importância desse tipo de ferramenta, né, que cada vez vem ganhando mais espaço dentro dos nossos projetos de geotecnia. Devido àqueles rompimentos, né, que tivemos aí em relação às barragens de Brumadinho e de Fundão, agora as mineradoras veem com muita importância o papel dessas sondagens e também dos ensaios dentro desses projetos, né? E lembrando, né, que todo projeto ele tem um tempo de vida. Então, desde daquela etapa conceitual, onde nós basicamente desenvolvemos ali um conceito sobre uma possibilidade e alternativas, o nosso conhecimento tem que ser trabalhado. Então, espera-se, né, que minimamente a gente comece de um conteúdo um pouco mais simples, né, sempre buscando entender quais são os condicionantes geotécnicos, como também geológicos, né, porque exigimos sempre, né, e quase sempre, dos materiais naturais de fundação, e isso vai evoluindo dentro de uma etapa de vida do projeto, ou seja, quando ele vai lá para a etapa de projeto básico, projeto executivo e também a parte operacional. A gente entende que quando a gente se desloca, né, se a gente fosse imaginar um gráfico do nosso nível de conhecimento versus a etapa de vida de um projeto, devemos chegar na etapa de operação com o nosso nível de conhecimento máximo. O que isso significa? Significa que se eu for economizar com informação, eu posso chegar com um nível de conhecimento tão baixo que depois do meu projeto pronto, ele vai começar a dar indícios de falha, né? E, se possível, né, vamos intervir lá para tentar melhorar, o que pode representar um custo muito grande. Agora, pior é quando a gente não consegue mais intervir. Essas estruturas simplesmente falham, rompem, né, e ceifam aí uma série de vidas. Então, hoje, muitas empresas veem a investigação geológico-geotécnica como um investimento, né? Eu sempre falo, né, se a gente fosse pegar um valor global de um projeto qualquer, íamos chegar numa ordem de cerca de 1%, 2% do valor global do projeto para gasto com investigação. Acho que gasto nem é a palavra, né? É investimento, porque quando a gente investe no nosso conhecimento, a gente só está agregando valor aos nossos produtos, né? Então, o projeto, ele começa sempre com um mínimo de investigações, normalmente baseado aí em experiências de outro projeto, alguns trabalhos que já foram publicados e também com visitações, né? E à medida que a gente vai evoluindo dentro dessa etapa de vida desse projeto, nós podemos ir somando as sondagens diretas, as sondagens indiretas, né? E a intenção é que à medida que a gente vai evoluindo nesse conhecimento, vamos começar a tratar pontualmente quais são esses problemas. Aprendemos muito já na história da engenharia com acidentes, né? Se a gente for buscar aí nos artigos, né? Até vídeos mesmos aí de algumas plataformas, tem barragens grandiosas que romperam em função de apostar errado sobre o comportamento de um material, né? E naquela época nem se falava de rejeito, né? A gente não tinha nem esses desafios tão grandes que nós temos hoje em dia. Eu estou falando mesmo de a barragem de abastecimento de água ou de geração de energia associada a abastecimento de água, né? Então podemos citar aí vários exemplos. Um que eu gosto muito de falar é a barragem de Malpasset na França, né? Uma barragem de concreto. Então, se hoje formos lá na localidade, né, a gente tem resquícios dessa estrutura lá que rompeu, vamos ver que o maciço rochoso ele dá um aspecto de um material muito bom, né? Então essa é a falsa expectativa que nós podemos criar em cima de um material natural, porque ele pode parecer, né, ser muito bom, simplesmente com uma avaliação qualitativa ou impressão, mas lembrando, né, eu preciso ter o que? Parâmetro. Eu preciso verificar se aquela estrutura ela resiste, ela se deforma, e no caso de barragem, se eu ainda tenho
uma permeabilidade que é equilibrada com o que eu exijo dentro do meu projeto, né? Então essa barragem, uma barragem de concreto, 60 metros de altura, com um volume imenso de concreto foi utilizado. Se eu não me engano, na época foram gastos 580 milhões de francos, né? Vamos fazer a conta hoje aí para ver quanto que não é esse dinheiro, né? E essa barragem, logo depois que ela foi construída, ela apresentou uma fratura, uma propagação de uma fratura jusante do reservatório. Inicialmente, os profissionais acharam que foi uma acomodação da fundação, quando na verdade eu tinha uma falha geológica, na verdade não tenho, né? Não saiu dali. Eu tenho uma falha geológica lá. E o que aconteceu? Esse carregamento excessivo em cima dessa falha fez uma movimentação da fundação. Então, em questão de tempo, essa barragem acabou rompendo ali pela ombreira e matou cerca de 500 pessoas aí a jusante, né? Então, o que a gente consegue tirar de lição disso, né? O que foi tirado de lição disso? O local onde eu implanto uma barragem precisa ser densamente investigado, né? Precisa ser densamente entendido. E aí depois podemos pegar outros exemplos. A barragem de Vajont na Itália, né? Ela tem um vídeo até interessante aí no National Geographic, vocês podem ver. Essa barragem, qual foi o problema? É uma barragem em arco, semelhante à barragem de Malpasset, tem 261 metros de altura, se eu não me engano, e a barragem em arco ela tem uma característica interessante, né? Porque basicamente eu tenho uma capinha de concreto, né? Se eu pegar ali da base até a altura, talvez eu possa estar variando assim, saio de uma espessura de 18 metros para uma espessura de 3 metros, né? Então realmente é uma casquinha que suporta todo aquele reservatório, né? Então esse tipo de barragem, quando eu tenho um reservatório que eu estou represando, né? Imaginando que a minha mão aqui é um arco, eu tenho um reservatório aqui de cima, né? Todo o esforço que aquele reservatório transmite para a barragem vai para as ombreiras, né? E aí com isso, o que a gente pode já concluir? Que os maciços geológicos, né? Eles têm que ser de excelente qualidade. Então, no caso de Vajont, o que aconteceu? O reservatório não foi investigado da mesma forma que o eixo da barragem. E com isso, né, ao elevar o nível freático da barragem, o maciço desenvolveu poropressão. Imagine, né, eu tinha um rio lá na cota 0 e daqui a pouco ele está na cota 260. O maciço tem uma permeabilidade diferenciada. E com isso, eu tive uma movimentação de massa para dentro do reservatório, ou seja, a barragem galgou, né, e matou cerca de 2.000 pessoas que moravam a jusante dessa estrutura. E um outro exemplo interessante também é a barragem de Teton, né? Essa já é de 1975, um pouquinho depois. E qual foi o problema? A escolha do material, porque é uma barragem de aterro. E esse tipo de barragem, né, exige muitos volumes de materiais naturais para sua construção. E simplesmente usaram material proveniente de erosão, né, o transporte de sedimentos eólicos, né? Então façam um teste em casa. Peguem um monte de bolinhas aí de gude, de tênis e tentem empilhar umas sobre as outras, né? E para tentar melhorar, tentem dar uma compactação. Vocês não vão conseguir. E foi o que aconteceu. Utilizaram o material sem ter uma ideia sobre a gênese desse material e logo a barragem desenvolveu um pipe, né? Felizmente a instrumentação geotécnica naquela época já estava um pouco mais avançada e morreram apenas 15 pessoas, né? Toda a vida ela é importante. É por isso que os projetos têm que ser feitos com muita responsabilidade. É isso aí, pessoal.